Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário. Vamos continuar meditando em Mateus capítulo 15. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Mateus capítulo 15, dos versos 10 a 20, um texto um pouco mais longo hoje, está escrito assim. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: Ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isso torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: Sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Ele respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixe-nos. Eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Então Pedro pediu-lhe: Explica-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro. Mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Até aqui, até o verso 20. Vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tu és santo, Tu és verdadeiro, Tu és grande e maravilhoso, Tu és justo e fiel, e não há outro que seja como o Senhor. Não há nenhum que se compare a Ti. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, porque nós, às vezes, ainda caímos em tentação. Perdoa-nos da mesma forma que nós temos perdoado as outras pessoas. E eu peço hoje especialmente, mostra-nos quais têm sido os nossos erros, Senhor. Para que nós possamos, nesse momento de oração, pedir perdão sobre aquilo que nós estamos fazendo de errado. Então, mostra-nos quais têm sido os nossos erros. E perdoa-nos da mesma forma que nós temos perdoado as pessoas. Eu te agradeço por mais esse dia, te agradeço porque o Senhor tem estado conosco em todo o tempo, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem guardado o nosso caminho, tem guardado a nós e as nossas famílias. Eu te agradeço porque o Senhor tem feito a Tua vontade nas nossas vidas. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor continue nos abençoando, livra-nos de todo mal hoje, Senhor, guarda-nos em Ti, ajuda-nos a guardar o nosso coração, ajuda-nos a purificar as nossas vidas, a andar conforme a Tua vontade, que o nosso caráter seja como o Teu caráter, que a nossa vontade esteja de acordo com a Tua vontade, esteja alinhada com a Tua vontade. Mas eu peço, guarda o nosso caminho, Senhor. Não permita que nós nos desviemos. Ajuda-nos na caminhada, porque nós dependemos, nós precisamos do Senhor. Sem o Senhor nós nada somos. Sem o Senhor nós nos perdemos. Derrama da Tua provisão sobre as nossas vidas hoje, Senhor. Em nome de Jesus, que nada falte para o Seu povo. Abre portas de emprego para aqueles que precisam, traz cura para aqueles que estão enfermos, mas principalmente eu oro pelos familiares aqui representados, familiares que ainda não se converteram. Que o Senhor os alcance, que a Tua graça se estenda a eles, que Teu Espírito Santo tenha um encontro poderoso com essas pessoas, que pessoas sejam levantadas para dar testemunho do Senhor para esses nossos familiares, Pai, e que eles sejam levados por Ti ao arrependimento dos pecados. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Perfeito. Antes da gente continuar, se você não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha o AB7 com outras pessoas, entra na nossa comunidade do Telegram e segue a gente nas nossas redes sociais. Perfeito, gente. Então, lemos aqui do verso 10 ao verso 20. Jesus continua na história que a gente começou ontem. Se você não ouviu o devocional de ontem, perdeu. Ouve o devocional de ontem, volta lá e ouve. É aquela questão que Jesus estava tendo ali com os fariseus que estavam enchendo a paciência de Jesus ali, falando da tradição de lavar as mãos. Daí, na continuação dessa narrativa, Mateus nos relata o seguinte, no verso 10, Jesus chamou para junto de si a multidão. Então veja, quem eram os personagens, por assim dizer, nessa narrativa? Jesus, os discípulos, a multidão e os fariseus. Jesus se vira para a multidão, agora não só para os discípulos, e diz: Ouçam e entendam, o que entra pela boca do homem não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isso torna impuro. Foi o que a gente falou ontem, certo?
Então Jesus estava explicando isso para a multidão. Alguns estudiosos acreditam que Jesus já estava preparando, até pelo relato de Marcos, né? Já estava preparando a igreja para receber os gentios. Daí no verso 12 está assim: então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Tudo que Jesus falou para os fariseus ofendeu os fariseus. Quando Jesus fala nos versos que nós lemos ontem, né? Vocês estão colocando a tradição acima da lei, vocês estão transgredindo a lei para guardar a tradição. É claro que eles ficaram ofendidos. A resposta de Jesus é muito tácita e nos leva para os textos dos capítulos anteriores. Jesus diz o seguinte: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes, fazendo uma referência, na minha opinião, muito clara à parábola do joio e do trigo. Na parábola do joio e do trigo é exatamente isso que acontece. Desde que o joio juntamente com o trigo cresça e quando chega o mestre para fazer a colheita, separe e queima aquilo que não for seu. Perfeito. Jesus fala isso, então ele é muito direto. Ele fala, olha, são plantas que meu pai não plantou, meu pai vai arrancar. E daí Jesus fala, olha, são guias cegos, um cego conduz outro cego, ambos caem no buraco. Mas daí no verso 15, que é importante a gente entender aqui, Pedro vira para Jesus e fala, Senhor, nos explica a parábola. E Jesus, até de maneira um pouco intensa, fala, será que vocês não conseguem entender? Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. São essas que tornam o homem impuro. Pois é do coração que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro. O comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Interessante Pedro ter perguntado isso, porque é Pedro que vai ter essa experiência lá em Atos com os alimentos puros e impuros. Se você não lembra disso, faz o nosso estudo de Atos, tem um estudo completo já no canal. Mas o ponto aqui é que Jesus deixa muito claro, né? Ele fala assim, as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. E é por isso, pessoal, que a gente precisa guardar o nosso coração. Para que o nosso coração não seja cheio de impurezas, e aí a nossa boca acabe apenas refletindo aquilo que está no nosso coração. Nós precisamos guardar o nosso coração. Guardar o nosso coração alinhado com a palavra, guardar o nosso coração no Senhor, guardar o nosso coração das más intenções, dos maus pensamentos. Guardar o nosso coração. Quando nós vacilamos nisso, nosso coração começa a se encher de impureza. E aí existem várias dicas práticas. Então esse é o princípio aqui, né? Devemos guardar o nosso coração, e eu posso falar que isso é um princípio porque a gente vê isso em mais de um lugar na palavra, né? Então creio sim que seja um princípio. O cristão deve guardar o seu coração para que o seu coração não se torne impuro. E agora, dado o princípio, tem algumas dicas práticas para isso que eu levo para a minha vida, que eu acho que é legal a gente lembrar aqui no devocional. Que tem que tomar cuidado com aquilo que está enchendo o nosso coração. Com o que você enche o seu coração? Com o que você usa o seu tempo para encher o seu coração? Você tem enchido o seu coração suficientemente da palavra, de oração, de jejum, de meditação diária? Você tem se empenhado no seu devocional? Não só aqui no devocional que a gente faz no AB7, mas no seu devocional. Depois que acaba o devocional aqui do AB7, você tira um tempo para você ler o mesmo texto da palavra e você meditar e você orar? Importante que você faça isso. Importante que você encha o seu coração da palavra do Senhor. Porque se você ficar enchendo o seu coração de outras coisas, o seu coração vai se tornar impuro e naturalmente aquilo que sua boca vai falar, aquilo que o seu corpo vai fazer, aquilo que sua mente vai produzir, vai ser impuro. Então guarde o seu coração. Encha o seu coração, encha a sua vida de louvores, de adoração, de oração, de jejum, de leitura da palavra. E começa a identificar aquilo que está impuro no seu coração, para você orar e se libertar disso. Essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã se Deus quiser. Paz.